Eu cito esses líderes. Preta perguntou, foi isso, foi em 2011. Se o seu filho se apaixonasse por uma negra, algo abre aspas, ou preta, promiscuidade com você. Eu não corro esse risco porque os meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambientes como lamentavelmente eu teve. Foi condenado por racismo na primeira instância por conta dessa educação. Depois você sabe que deu outras em relação aos quilombolas. Esse Bolsonaro, essa anomalia que nós temos hoje como presidente da República, eu acho que isso que é importante da gente trazer para os debates universitários. Ele representa isso que eu estou mencionando para você, que é ele coloniar, arrebentar. Também conhecem, né, que ele estipulou a ideia da curta, da média e da longa duração, que esses processos de ruptura com esse pensamento reta, se assim vocês quiserem, ou com esse pensamento racista, são processos que só se dão num período de longa duração. O Brodel, então, ele vai ensinar que as instituições políticas e a cultura, as mentalidades, elas sofrem modificação a partir de centenas de anos. Vocês lembram da Revolução Francesa, quando se toma em 1789? 10 anos de monarquia de novo e depois até império, Napoleão. A Segunda República. Volta a monarquia. 100 anos depois, vamos ter a República Francesa como ela é até hoje. Um outro exemplo que eu gosto de citar dessa fundação tem que ver, obviamente, o da mulher ter orgasmo, sentir prazer na relação sexual, que ela sempre foi objeto, começou a despontar na década de 50. Vocês sabem disso, de maneira mais orgânica, sistemática, o movimento ali, o seu expoente nos Estados Unidos da América, dentro da Bíblia anticonstitucional, assim por diante. Naquele momento se disse, mulher é sujeito do relacionamento sexual, não objeto. Mas eu pergunto a vocês, isso ocorre nos dias de hoje? Essa emancipação feminina está presente? Ou seja, a cultura do estupro, a cultura da violência com relação aos povos ameríndios, ao povo negro, ela permanece e ela está absolutamente intrínseca às nossas relações sociais contemporâneas. Então essa era uma primeira parte que eu gostaria de expor, discutir com vocês, no sentido em que o Luiz Felipe de Alencastro também já disse, que é um grande estudioso da escravidão, que se a Lei Áurea termina com a escravidão do ponto de vista jurídico em 1888, o sistema escravocrata e a filosofia escravocrata está presente nos dias de hoje, como a gente observa cotidianamente. Então, eu passo agora para o meu segundo momento, mas antes disso, eu gostaria de colocar brevemente uma música aqui para dar início a essa segunda parte, que é esse processo também de descolonização de mim mesmo. Como é que, a partir de algumas experiências, eu já de antemão já falo, com plantas tradicionais da selva amazônica peruana, em especial a ayahuasca, né, como é que também eu comecei a me desconstruir e a me descolonizar a partir então dessa nova
nomenclatura, ou dessa nova cosmogonia que eu vou apresentar. Mas antes, então, dessa parte, eu gostaria de brevemente passar um trechinho de uma música para vocês. Vou colocar aqui no meio. Irapai supai kaya putai matai mari. 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 Mari, 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 mari. Aisha suri supai kaya putai matai mari. Alpa suri supai kaya putai matai mari. Alpa suri supai kaya putai matai mari. Alpa suri supai kaya putai matai mari. Mari, 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 mari. Wow, dia supai kaya putai matai mari. Wow, dia supai kaya putai matai mari. Wow, dia supai kaya putai matai mari. Awang dia supai kaya putai matai mari. Mari, 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 mari. Kata wita supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Lupurita supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Wake supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Palija supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Boa, boa, supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Otorungo supai kaya putai matai 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 mari. Mari, 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 mari. Tuto supai kaya putai matai mari. Tuto supai kaya putai matai mari. Tuto
Supai Kaya Puntai Mantai Nari Ayututo Supai Kaya Puntai Mantai Nari Mari 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 Yang Toro Supai Kaya Puntai Mantai Nari 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 Mari 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 Pode acender as luzes, por favor? Obrigado. Bom, então, com a permissão desse Ícaro, desse canto sagrado, eu passo a relatar uma experiência, né, que o propósito é descolonizar. Na minha entrada na universidade, eu tinha 17, 18 anos, né, eu estudei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quantos nomes europeus? Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na Europa. E aí, a minha primeira aula foi sobre soberania, e eu fiquei absolutamente encantado com esse professor, que eu fiz um livro depois em homenagem a ele, que é o professor Oliveiros Ferreira, que foi o orientador de mestrado e doutorado. Conhecido na terceira geração da USP, ou seja, ele ainda esteve com os franceses na missão francesa, uma pessoa de um extremo rigor científico, e eu devo muito a ele, né, da minha formação acadêmica e da minha trajetória enquanto projeto, né, do professor intelectual. Nós sempre estamos aprendendo. Né? E nesse momento eu me vi professor. Eu me encontrei enquanto professor nessa primeira aula da minha graduação, com esse meu mestre que faleceu recentemente. E eu me fascinei por esse mundo cartesiano, por essa filosofia, por esses conceitos, por essa epistemologia, pelas hipóteses. E a partir disso me encontrei nesse cenário, e que eu sou até hoje um pouco isso, mas eu digo que eu me tornei francês. Porque vocês sabem, na verdade, que claro que no Rio Grande do Sul tem uma influência alemã, do ponto de vista da construção da universidade, mas não há dúvida nenhuma que a nossa construção é uma construção francesa. Né? Inclusive, se você for na França, o tempo de mestrado, de doutorado, todas as formulações, as grandes correntes científicas, elas têm muito que ver com a construção francesa, por conta, né, da Universidade de São Paulo ter sido feita em grande medida a partir dessa missão francesa que veio. O Lévi-Strauss, por exemplo, é importante que se diga que as obras do Lévi-Strauss elas foram feitas a partir da análise que ele fez dos Caldwell, brasileiros, dos Borodos, aqui no Brasil. E a partir daí é que ele, então, de certa maneira, rompeu, né, com esse preconceito científico de sociedades pré-lógicas, sociedades lógicas, sociedades primitivas, sociedades avançadas. Mas então, eu me tornei esse francês e era muito seguro de mim mesmo, com essa lógica, porque essa lógica, e quem é do direito também, né, da economia, né, que são, às vezes se diz que são ciências, né, superiores às outras ciências, como ciências sociais, etc., né, por conta do grau de positividade, da experimentação, etc., as pessoas, vocês vão observar o bacharel em direito, o bacharel em economia, eles são muito seguros daquele seu mundo, né? Mas basta você introduzir alguma questão mais da crítica, mais da filosofia, mais ou mesmo do mito, né, do enigma, que você desestabiliza aquela postura. Mas eu era muito seguro desse projeto que eu estava me tornando, de ser um francês, eu sou também oriundo dessa tradição. Mas, como eu disse a vocês, o meu pai era peruano, sempre morou no Peru, mas ele enviava alguns livrinhos para minha mãe. Ele começou a trabalhar com esse povo indígena,
E ele mandava uns livrinhos, que é onde eu frequento até hoje, dessa casa que existe hoje na Tarapoto, que é a Alta Amazônia Peruana, que se chama Taquiuás, que significa Casa do Canto, em queijo. E esses livrinhos, veja que engraçado, né? Como as coisas às vezes elas não têm as lógicas formais. Porque esses livrinhos eles exerciam uma espécie de magnetismo em mim, que é uma outra ordem. Eu mandava outros livros, né? Mas aqueles em particular, eles me chamavam a atenção. E chegou um determinado dia, eu acho que eu já estava no segundo, terceiro ano da PUC, eu sempre ia ao Peru, mas chegou esse momento da minha vida em que meu pai me levou para a selva peruana, para essa cidade que se chama Tarapu, e nós tivemos uma experiência de toma de ayahuasca com 2 xamãs, eu e meu pai. E aí transformou o mundo por completo para mim. O que aconteceu durante essa minha primeira sessão de ayahuasca? Eu comecei a me sentir muito mal, a minha cabeça começava a fervilhar, estava numa ansiedade, numa inconstância, no meu peito, né, um ataque cardíaco. E antes da sessão, e aí, se vocês me permitem um parênteses, né, eu estou falando sem criticar o Daime, o mundo vegetal, de forma nenhuma, mas eu estou falando de uma outra tradição, uma tradição milenar, nós temos vestígios de 2.000 anos antes de Cristo, da toma de ayahuasca no território amazônico peruano. Então, dentro desse contexto ritual específico, se fala, as pessoas que estão tomando, primeiramente, se você não aguentar, você pode me chamar, chamando o lendeiro, quer dizer. E essa vez eu também não aguentei. E aí eu, nesse momento de dor, de explosão de mim mesmo, eu chamei o xamã e falei, Johnny, por Deus, eu gritava, chorava, e a partir daí eu entrei num outro que nós chamamos, nós que tomamos ayahuasca, um outro estado de consciência, uma outra epistemologia. Quando eu olhei para Dione, ele já não era Dione, ele era uma serpente branca. E aí eu vejo o Dionísio, estou sentado aqui, vejo o Dionísio levantar, a serpente branca levantar, eu naquela mareação, naquela dor. E aí a serpente vem, fica na minha frente e simplesmente encosta a mão na minha garganta. Nesse momento que ele encosta, tira a mão da minha garganta e começo a vomitar, e sofrer, e limpar. E no momento posterior, ele me esborrifa, o que nós chamamos lá de água florida, que é uma água curativa, né? E é nesse momento que eu tenho o maior orgasmo que eu já tive na minha vida. E eu entro num estado de êxtase absoluto. E, na verdade, eu também já não era mais eu, era a serpente, e eu, nesse momento, me tornei. Não tem mais corpo, não sei quem já teve experiência aqui. São várias as plantas, né, para fazer também um paralelo. Nós temos o peiote no México, nós temos o iboga na África e assim por diante. São várias civilizações que se utilizaram e é possível também chegar a esse estado de consciência a partir de meditação, budismo e assim por diante. Então, nesse momento, e aí eu só vinha descobrir tempos depois, eu tive uma visão com o que era o meu DNA. Eu não era mais esse corpo, essa matéria, eu simplesmente era duplas hélices girando, de coloração amarela, violeta. Então eu tinha uma serpente na minha frente, eu estava em êxtase absoluto, me tornei DNA, mas eu só soube que me tornei DNA, acho que 1 ano e meio depois, quando eu estava lendo um livro com um neurocientista, chamado Jeremy Nile, um livro que eu não encontrei, se vocês quiserem depois procurar,
O Jeremy Nard é um neurocientista, eu acho que ele é canadense ou americano, que também esteve em Taquiwasi. E ele escreve um livro que chama La Serpiente Cósmica. Hoje foi traduzido inclusive para o português, que saiu aqui no Brasil. E o Jeremy Nard ele vai estudar sociedades antigas e vai observar que os indígenas da Amazônia, mas também os egípcios e outras sociedades já tinham a consciência e a sabedoria do DNA. Porque a ayahuasca, para quem não conhece a planta, ela é um cipó entrelaçado. Nós chamamos da dupla serpente, que na verdade é o símbolo também da medicina, o símbolo egípcio, é um símbolo de várias outras civilizações e sociedades ameríndias. Então, Jeremy Nard ele vai fazer esse paralelo, e eu lendo aquele livro, e depois vendo as imagens do DNA, aquele estado que vocês conhecem, que é mágico, não é lógico, que não é racional. E eu falei, nossa, agora eu sei o que eu vi. Então, um ano depois eu vi que eu tinha me tornado aquele DNA, aquela dupla hélice. Então, nesse momento também da sessão, eu percebi que a planta me disse, você não sabe nada. Toda essa sua segurança europeia, esse seu saber, essas suas hipóteses, essas suas... Claro que eu não vou dizer que não é nada, eu digo que é nada e que também é algo. E aí eu também me embebedei muito de derivadas, aporias, então também a gente não precisa ter algo absoluto, né? A universidade não é nada, a universidade não é, sim. Mas a planta me disse, isso não é nada. Você estuda a guerra, eu sou da política, sou das relações internacionais, eu estudo a guerra, eu sou especialista em conflitos internacionais. Você acha que isso é poder? É uma ciência política. Isso não é poder. Poder é isso que está acontecendo aqui. A possibilidade de transformação, a possibilidade de encontrar uma outra consciência, uma outra cosmogonia, uma outra realidade que a gente ordinariamente não tem acesso. Então, para trazer também outras nomenclaturas, né, para a gente sair nesse primeiro momento, eu tentei, como vocês sabem, é tudo muito novo para mim, mas o que eu tentei fazer nesse primeiro momento foi observar e coloniar, reventar e desconstruir a partir de uma perspectiva descolonial, mas a partir também de paradigmas que são paradigmas da ciência. E esse segundo momento, aí eu peço aqui o Copenau a me ajudar, o que eu estou tentando fazer é desconstruir por completo realmente uma nomenclatura e uma filosofia, vamos dizer, de origem europeia, dentro dessa perspectiva da lógica cartesiana. Então, eu gostaria de já caminhar para o final, trazendo dois grandes líderes indígenas, que é o Ailton Krenak, do povo Krenak, que recentemente foi lançado esse livrinho aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o nosso xamã curandeiro Davi Copenau, de Yanomami. Também esse livro foi lançado recentemente, mas vai ter um ano ou um pouco, no Brasil, a Queda do Céu. Então, se vocês me permitem, o Krenak, ele dirá, será que não estamos sempre atualizando nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai entender que os Estados nacionais já se desmancharam, que a velha ideia dessas agências já estava falida na origem? Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício do ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias.
para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. E agora estou me lembrando, agradecendo aqui ao Krenak, não posso esquecer de mencionar isso, essa experiência da ayahuasca, ela também me fez retornar esse livro. Vocês viram como me encheu esse convite também. Que é do Erich Fromm, Zen, Budismo e Psicanálise, em que ele vai trazer um monge Zen e vai falar como é o conhecimento para o homem branco. O que é conhecer para o homem branco? E vamos pegar o exemplo de uma flor. Eu vou dizer, olha, a gente olha para aquela flor, o distanciamento do sujeito-objeto, em primeiro lugar, essa dogmática positivista, da distância do observador com relação ao seu objeto, nós vamos passar a descrever e criar categorias. As pétalas, vestido, o caldo, a seiva, assim por diante. Isso é o conhecimento para nós, homens brancos. E aí o monge Zen vai dizer, olha, para nós budistas, conhecimento é totalmente outra coisa. Estou tentando me aproximar, fazer um paralelo com essa experiência, por exemplo, da ayahuasca e a experiência dos ameríndios. E aí o monge Zen ele vai dizer, para eu conhecer uma flor, eu tenho que me tornar uma flor. E aí, eu fecho meus olhos, e aí eu me imagino flor, eu viro flor, e aí eu sinto o vento que bate em mim, eu sinto a chuva que cai em mim, eu cheiro o que está ao meu redor, eu sinto a seiva correndo dentro de mim. Para dizer para vocês que essa é uma outra maneira de conhecer. E que nós precisamos nos embebedar dessa outra maneira de conhecer para desconfigurar também os nossos preconceitos, as nossas regras, as nossas linhas do homem. Eu estou fazendo esse paralelo porque a ayahuasca, e eu também li isso em um livro, né, que me pareceu importantíssimo e que fez muito sentido para mim, que é uma substância cosmo-integradora. Você se sente parte, você percebe que é parte da natureza, principalmente dos seres vivos, seja as plantas, os animais, e nós, humanos, mesmo as pedras e o planeta. Então existe essa possibilidade de comunhão com a natureza, que é o que o Krenak, por exemplo, vai falar numa outra passagem. Ele diz, quando ele estava em Portugal, estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem a nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos humanidade. Enquanto isso, enquanto o seu corpo não vem, fomos nos alienando desse organismo que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Então, o que o Krenak está nos dizendo é destroçando esse positivismo, que obviamente a filosofia tem uma grande contribuição na distinção da técnica, ou seja, da natureza e da técnica, da natureza e da cultura. De que maneira nós podemos pensar diferente? E eu vou passar, por fim, para o nosso querido Schopenhauer,
em que ele vai dizer o seguinte: no começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e emaranhada. Seus antepassados mais sábios, os que Obama criou e a quem deu suas palavras, morreram. Depois deles, seus filhos e netos tiveram muitos filhos. Começaram a rejeitar os dizeres de seus antigos como se fossem mentiras, e foram aos poucos se esquecendo deles. Derrubaram toda a floresta de sua terra para fazer roças cada vez maiores. Os latifúndios. O Mama tinha ensinado a seus pais o uso de algumas ferramentas metálicas, mas já não se satisfaziam mais com isso. Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante, que ele tinha escondido debaixo da terra e das árvores. Aí começaram a arrancar os minérios do solo com voracidade. Construíram fábricas para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas, nas mercadorias. E eles se apaixonaram por esses objetos. Isso os fez esquecer a beleza da floresta. Pensaram: Raixô, nossas mãos são mesmo habilidosas para fazer as coisas. Só nós somos mais numerosos sem nunca passar necessidade. Vamos criar também peles de papel para trocar. Então fizeram papel de dinheiro, proliferar por todas as partes, assim como as panelas, as caixas de metal, os facões e os machados, facas e tesouras, motores e raios, espingardas, roupas e telhas de metal. Eles também capturaram a luz dos raios que caem na terra. Ficaram muito satisfeitos consigo mesmos. Visitando uns aos outros entre suas cidades, todos os brancos acabaram por imitar o mesmo jeito. E assim as palavras das mercadorias e do dinheiro se espalharam por toda a terra de seus ancestrais. É o meu pensamento. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. Fechou-se para todas as outras coisas. Foi com essas palavras da mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores, a maltratar a terra e a sujar os rios. Começaram onde moravam seus antepassados. Hoje já não resta quase nada de sua floresta em sua terra doente, e não podem mais beber a água de seus rios. Agora querem fazer a mesma coisa em nossa terra. Então, eu lembro de novo de uma nomenclatura europeia, agora da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tem até uma conferência aqui em Campina Grande sobre isso. E aí nós dizemos que precisamos dar sustentabilidade a esse paradigma da mercadoria, da fábrica, do cimento, da fumaça, né, e assim por diante. E eu diria que o Schopenhauer e as sociedades ameríndias, na verdade, são elas que podem nos ensinar e nos ajudar a compreender uma outra relação de homem e natureza. E já que nós também temos o tema aqui de descolonizar os currículos, e eu falo isso para o secretário de Educação na Assembleia Legislativa, se a Paraíba quer introduzir nos seus currículos a dimensão dos desenvolvimentos sustentáveis, vamos trazer os potiguaras, os tabajaras, vamos trazer as juremeiras, os quilombolas. Não vamos importar, como nós infelizmente fazemos, não só no estado da Paraíba, mas em todos os estados do Brasil,
de ONGs internacionais que venham nos dizer como tratar a natureza e como tratar o desenvolvimento sustentável. Se nós temos paradigmas, nomenclaturas, experiências e saberes ancestrais aqui na nossa terra. E para a gente continuar, e aqui eu termino nessa última citação com o Krenak, porque de certa maneira é incitar essa outra reflexão, essa outra possibilidade de consciência e esse desejo, sonho e anseio de descolonizar a nossa universidade, mas também o nosso ensino médio, o nosso ensino fundamental, a educação como um todo. E assim eu termino com essa última citação. Nosso tempo é especialista de Krenak em criar ausências. Ausência do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações. Eu espero que Valmir esteja criando uma constelação também aqui nesse momento, de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação, e eu quero aqui me acostar ao Krenak, a nossa provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Obrigado. Muito bem, depois desta exposição fazendo as retas se curvarem, né, que essa é a questão, vamos abrir para o debate, para as questões ou mesmo posicionamentos e intervenções. Palavra está aberta. João Paulo está preparando a questão aí. Parabenizar pela palestra. Eu sou José, sou aluno do curso de filosofia. E minha pergunta tanto vai com o tema do congresso como com a palestra, que seria o seguinte: como descolonizar mentes e corpos que possuem consciência de que reproduzem discursos e narrativas excludentes, de forma a validar e a afirmar a colonização. Pergunto isso porque, geralmente, pensa-se que certas posturas são em decorrência de desconhecimento, o que, na realidade, muitas vezes não se confirma. Exemplo disso, o senhor deu aí a professora. Então, assim, como descolonizar esses corpos, essas mentes, que elas, no final das contas, têm consciência de que são colonizadas. Não é por falta de conhecimento, mas continuam afirmando isso. Como fazer esse movimento contrário? E já que a gente está lutando a própria universidade, vários professores e o próprio âmbito acadêmico que deveria ter justamente essa consciência de fazer esse movimento contrário, em certos casos é justamente onde tem a maior resistência. A questão do grupo, do que o pessoal comentou aí, da professora, eu acho assim, é um grande exemplo disso. E eu pergunto, e eu fico com essa dúvida, porque às vezes, assim, discursar e falar para quem concorda com a gente é fácil. Agora, como quebrar essa barreira, como tentar modificar uma forma de pensamento, uma forma de postura de alguém que justamente sabe que age daquela forma e tem toda a resistência de aceitar qualquer tipo de diálogo. Entendeu? José, não é isso? Isso. Obrigado, José.
eu acho que nós temos duas frentes. Uma que tem que ver com a educação e a outra que tem que ver realmente com a militância. A militância política nos cotidianos. Então, eu acho que essa que a gente está fazendo aqui é uma forma, né, da gente debater, da gente trazer, da gente desfragmentar um pouco essa colonização mental e cultural que carregamos todos. A denúncia disso publicamente, você conversar, como eu fiz com essa professora, e de repente ela até não tinha toda essa consciência que você está mencionando que ela tinha, né? Parou um pouco para pensar, se colocou. Então, acho que tem uma militância ativa do cotidiano, né, que se dá ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos companheiros. Por outro lado, eu acho que isso não muda uma sociedade. E aí é uma compreensão que eu tenho, a partir também de educador, de que se nós não introduzirmos isso nos currículos escolares, nós não vamos ter uma sociedade democrática. Eu estou dizendo isso em alto consolo também na Assembleia Legislativa da Paraíba, para o secretário de Estado de Educação. Nós precisamos cuidar da nossa educação na construção para a cidadania, para os direitos humanos. Você sabe que nós temos o artigo 205 da Constituição Federal. E o artigo 2º da LDB, ela diz que a educação é para o trabalho e para a cidadania. Mas, infelizmente, na hegemonia contemporânea, é educação do trabalho, educação do trabalho, educação do trabalho. E eu venho dizendo, o que adianta nós termos todos os empregados, sendo que 60% dos jovens de 18 a 24 anos do Brasil, jovens homens, sexo masculino, votaram em Jair Bolsonaro. A educação está absolutamente falha. E aí, eu, claro, preciso discutir isso com vocês, eu parto do princípio que o Bolsonaro não é esquerda nem direita. O Bolsonaro já é civilização ou barbárie, já é anti-Estado, anti-democracia, anti-direito, anti-constituição. Por isso que eu digo que se 60% votasse nos tucanos, tudo bem, isso faz parte da democracia. Mas a minha hipótese é que Bolsonaro, ele desrespeita, ele significa um desrespeito aos valores consagrados na Constituição Federal. Então, a nossa educação está absolutamente num estado de catástrofe. Por isso, José, e acho que a luta também aqui desse seminário, e eu convido vocês também a, de repente, fazer uma parte do sinal, a gente fazer uma outra conversa na filosofia, porque hoje o Estado da Paraíba, ele está fazendo o seu documento referencial curricular para ensino médio do Estado da Paraíba. Eu estou tentando incidir nesse processo, incido nesse processo a partir do Conselho Estadual de Educação de diversas formas. Uma delas é justamente trazendo professores, trazendo ideias, para que esse currículo reflita isso. Porque os alunos, eles aprendem desde cedo, na escola, não, pegar fila. Outro dia eu estava... Esse é programa de índio. Vocês já ouviram essa expressão, isso é programa de índio? Não, pegar fila é programa de branco. Programa de índio é cantar, é dançar, é fazer chuva. Então, é colocar esses conteúdos dentro dos currículos. E aqui, eu acho que em algum momento a gente precisa, isso já foi plataforma da nossa campanha passada, nós não queremos uma universidade que forme um perfeito engenheiro que vai dar um laudo para que Brumadinho aconteça e acometa e mate dezenas de pessoas. Que engenheiro é esse? Nós não queremos um médico, vocês já foram em algum médico, que não olha nem para a tua cara. Você é um número, ele está ali, ele não olha nem para o seu olho. O que nós estamos fazendo? É essa universidade. Então, eu diria que nós precisamos colocar no currículo da Universidade Estadual da Paraíba, já que nós somos aqui da Paraíba, vamos levar isso ao consumo. Vamos colocar uma disciplina que seja dada para todos os cursos da nossa universidade a partir dos respeitos, das construções de direitos humanos,
da desfragmentação dessa reta, desse pensamento cartesiano que oprime o indígena, que oprime o negro e que coloca a sua hegemonia. É um caminho, é uma possibilidade. Então eu diria que a educação precisa ser descolonizada, porque vocês sabem que na configuração dos Estados nacionais, dos Estados modernos, o Estado da Itália, né, a unificação de 1870, sabe quantos por cento falavam o que depois denominou italiano? O italiano não existia, não existe. O italiano, sabe o que é? O italiano é o romano. Sabe quantos por cento falavam romano no território italiano? 13%. Quando a Itália se unificou. E aí o que o Estado Nacional vai fazer do ponto de vista cultural e linguístico? Genocídio. É o que Getúlio Vargas também fez nos anos 30 para a construção do Estado Nacional. Não pode dar aula em indígena, não pode dar aula em alemão, tem que dar aula em português. Para quê? Para criar a chamada nacionalidade brasileira. Foi feito na Itália, foi feito em todos os países, a partir do quê? Da educação. Que é uma das ferramentas, para mim, a mais poderosa de uma mudança da sociedade. Não é à toa que o governo Temer, nas suas primeiras medidas, a lei da reforma do ensino médio, a PEC 55, corte de gastos, depois a BNCC e agora o projeto Futuros. A filosofia da violência representada por esses dois governantes, ela foi diretamente para a educação, está diretamente para a educação. Portanto, eu acho que é aí que nós precisamos partir, na verdade, não para defender, para o contra-ataque, que é o que eu venho falando nas discussões da BNCC. Querem a BNCC não quer menos filosofia. Mas o Estado da Paraíba, vamos fazer a conta, vamos colocar mais. Porque nós podemos. Porque a BNCC, vocês sabem, de 2.400 horas, nós vamos para 3.000 horas. Então nós temos uma disputa no campo de construção de conhecimento, no campo da construção de currículos, da ruptura paradigmática desses dogmas e dessas filosofias. Então eu diria que tem esses caminhos. Agora, tudo se faz também por organização. Nós precisamos estar organizados, nós precisamos pleitear, nós precisamos ter elementos para que nós tenhamos mais filosofia e não menos filosofia no currículo do Estado da Paraíba. Obrigado. Boa noite a todos. Quero saudar o direito estimado professor Carlos. Permito fazer essa colocação nesta noite mística, de aclamação. Uma mística na qual me inquietou. Quando você falava, você estava na sua fala, eu ia falar que boa noite a todos. Meu caro professor Carlos, quando você falava na sua explanação, me via à cabeça essa perspectiva deste cuidado com a mãe natureza. E me lembrava umas siglas do Francisco, Aladalpsi. Louvado seja. Como os nossos meios, nossos cotidianos, nosso mundo acadêmico, nas nossas escolas, falar dessa perspectiva aonde não se fala, visto que temos uma perspectiva neoliberal, capitalismo apenas explorada como objeto. Como esta fala ocupar outros espaços e ver a natureza com um outro movimento, não como objeto, mas como esta casa comum, esta mãe terra, este cuidado, este equilíbrio, onde eu faço parte desta casa comum, e se eu matar esta casa comum, eu estou matando a mim mesmo. Como a gente trabalhar isso nas nossas escolas, nas nossas crianças, a partir desta sua fala? Agradeço nesta noite essa grande mística na qual me inquietou. Obrigado, João Paulo. Prazer, honra estar presente hoje. Eu acho que o João Paulo traz uma inquietação
e uma referência muito importante também para as lutas contemporâneas, que é essa primeira encíclica do Papa Francisco, né, eu diria que é um Papa índio, que é a Laudatio Si. Vale muito a pena você ter essa encíclica, porque ela reflete realmente, como o João Paulo falou, a ideia da casa comum, no sentido de que, e aí eu me aproximo também da ideia do cosmopolitismo, né? E que é preciso, de alguma maneira, romper com barreiras tradicionais do eu e do outro, no sentido do nacional e do estrangeiro. O Papa Francisco ele também convoca essa ideia do cosmopolitismo de que todos somos irmãos, todos, na verdade, habitamos o mesmo planeta, que é o planeta Terra. Aliás, o meu pós-doutorado é um pouco sobre isso, sobre hospitalidade, e vocês vão encontrar em Kant, no Passo Perpétuo, ele tirar, não sei, originariamente, ninguém tem mais do que o outro de ocupar um determinado lugar na Terra. É interessante como o Kant, os finais, é interessante tanto o Kant quanto o Derrida, só no final da vida é que eles começam a trabalhar com política internacional. Não é o que eles são conhecidos dentro da filosofia. O Derrida ele vai pegar isso, né? E ele vai também, nessa linha que você trouxe do Papa Francisco, mostrar que, num certo sentido, nós temos um elo de identidade que transcende as nossas nacionalidades por sermos, dentro da lógica científica, homo sapiens, do ponto de vista da história. E eu lembro agora do Schopenhauer, né, como você mencionou da Mãe Terra, ele vai dizer, o livro dele chama Queda do Céu, porque cada lugar, né, o céu já despencou uma vez, né, na história da Terra, e o que nós estamos fazendo a partir do nosso projeto de desenvolvimento e do consumo desenfreado dentro de um sistema capitalista global, está acelerando, né, uma nova queda do céu que os Yanomamis estão, né, segurando. Então, o que o Schopenhauer vai dizer é que o branco está arrancando as raízes da terra, ou seja, nós estamos matando as árvores, né? Então nós estamos matando as raízes das árvores, mas o que o branco não sei se sabe é que a terra também tem uma raiz. E ao arrancar e destruir as florestas e as árvores, nós estamos também quase que arrancando a raiz da terra. E quando nós arrancarmos a raiz da terra, nós vamos arrancar de idade do penal também a raiz do céu. E aí do céu. Então, eu acho que essa sua indagação, ela também recai novamente numa possibilidade de educação do ponto de vista da emancipação do sujeito crítico e cônscio de si da natureza. Eu diria que é só a partir, novamente, né, de um novo ensino médio, de uma nova universidade, que os nossos alunos, os nossos formandos vão compreender que é possível a natureza a partir. E nesse sentido, eu sei que é muito criticado pelas universidades, eu também faço essa crítica ao notório saber, mas depende muito de como nós vamos deliberar sobre isso. E isso na verdade, é uma resolução que vai ser dos conselhos estaduais de educação. É óbvio que nós não podemos permitir a precarização do exercício docente, mas é uma possibilidade da gente inserir os mestres de quilombo, os babaorixás, as yanorixás, os mestres de corpo de roda, como notório saber para ensinar nas nossas escolas. Eu acho que quando nós conseguimos fazer essa revolução, e que nós, inclusive professores, passarmos a estudar e escutar os caciques, os pajés, é que nós vamos realmente conseguir uma outra nomenclatura, uma outra sintaxe no sentido da relação homem-natureza. Pegando o que eu falei exatamente agora.
Nós estamos com o professor Carlos, que é professor da UFB, e que tem esse posicionamento teórico e, ao mesmo tempo, prático, que vai no sentido da nossa luta em descolonizar, mas, ao mesmo tempo, inserir novas disciplinas no curso e, ao mesmo tempo, você vai ampliando esse novo pensamento. Mas nós também temos na mesa o presidente do Conselho Estadual da Educação, que, nesse sentido, é quem vai pautar as discussões e também o rumo que elas podem ser travadas, né? E a minha questão é que, inclusive, são cursos, né, mais do que técnicos, né, do saber operacional, né, trata da questão do ser humano. Porque a gente não aprende engenharia para tratar de paredes. São pessoas que habitarão ali, né? Então, são para seres humanos, né? Como disse no seu escrito Mariana Sauí, não existe uma ciência, ela é feita por humanos e é destinada aos seres humanos. Então, a rigor, segundo ela, só existem as ciências humanas. E, nesse sentido, a questão professores, enquanto alunos, nós podemos entrar nessa luta, que é também que vai de encontro com aquilo que você pensa, enquanto pesquisador, enquanto professor, mas também alguém que gostaria de ver por meio essa mudança e essa inserção, não só na educação básica, mas também precisa estar na universidade, que é o local que forma esses professores que atuarão na educação básica. Então, sem essa formação na universidade ou nos cursos de licenciatura, não vai haver, né, a colheita em profundidade na educação básica, porque os professores terão uma formação outra e continuarão com essa formação que é colonizada, né, e que despreza os saberes, que são saberes que estão no Brasil, são produzidos aqui, mas são veiculados nesse mesmo espaço, saberes que vêm de outros continentes, que pouco tem, portanto, relação com o cotidiano dessas pessoas aí, principalmente aquelas que estão ligadas e vivendo em áreas que são de quilômetros, áreas que são de comunidades indígenas e tudo mais, que acabarão, por conta desse currículo branco, se apropriando de saberes outros que não têm relação com suas vidas. E a minha questão é a seguinte: como é que a gente se organiza enquanto espaço de produção, você falou do vacinado, de luta, como é que a gente faz essa luta para que as mudanças ocorram? Como é que a gente vai provocar essa discussão para onde é para o Conselho Estadual, via Consune, o que a gente pode fazer? Ótimo. Bom, primeiro compartilhar com vocês que não é fácil exercer a presidência do Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Como vocês podem imaginar, nós temos os mais diversos interesses representados no Conselho. Nós temos também a feitura desse documento está sendo realizado pela Secretaria de Educação, que vai ser apreciado pelo Conselho. E o que eu estou tentando fazer é sensibilizar os atores da Secretaria de Educação e os demais setores do movimento social, das universidades, para que a gente contribua para que esse currículo realmente saia com a cara da Paraíba, saia com esses princípios norteadores da ética e da democracia que nós estamos falando aqui. Então, eu, por exemplo, já mencionei aqui para vocês, né, a Paraíba ela tem, dentro do seu currículo hoje, nas escolas cidadãs integrais, ela já tem uma disciplina de inteligência emocional. Eu sou uma pessoa sozinha, solitária, que falo para todos os campos que eu estou. Quem melhor para ministrar aula de inteligência relacional do que os nossos mestres julemeiros, do que o povo de Quilombo, do que os nossos potiguaras e os nossos indígenas, que têm um conhecimento
que tem uma expertise, uma sabedoria ancestral da relação do eu com o outro, do eu com a natureza, etc. Então, é preciso que a gente, como eu já fiz algumas conversas, a gente tem a sólido da sociologia, mas é preciso que a gente também organize a filosofia para pautar qual o currículo, qual a importância de determinadas disciplinas e conteúdos que precisam estar no ensino médio. Isso por um lado. Então, obviamente que vocês podem provocar o conselho, o que eu venho fazendo, né, nesse sentido. Eu estou chamando alguns professores para elaborarem pareceres sobre os projetos preliminares de currículo que já estão sendo feitos. Então eu posso passar o da filosofia, o departamento de filosofia. Nós já chamamos, eu acho, o professor Flávio da UFCG, já fez um parecer nosso. Nós podemos fazer, então, enviar esse documento para ser apreciado pela filosofia e para que vocês nos ajudem a não apenas, porque aí a Secretaria de Educação, eu fiz um grande encontro dos redatores do ensino médio com professores da universidade. Só fazer isso, mas o medo da universidade. Eu falei assim, gente, no dia anterior eu quase suspendeu, ninguém vai suspender. Nós vamos fazer esse encontro. Eu consegui levar 20 professores universitários para conversar com 20 professores que são os redatores do currículo. Foi maravilhoso. Aqui foi a Jussara Vélez, a professora Simone, acho também, da filosofia. Não sei se ela chegou aí. O professor Dantas, da Química. Enfim, nós chamamos da UFPB, da UFCG. Então, o que eu estou tentando é trazer um pouco, um olhar da universidade, esse olhar decolonial, que estamos agora começando a pensar como é que a gente leva isso para o currículo, para que não apenas, porque o medo dos pares era, vão só criticar, não, vão criticar e vão construir, que é o que eu também falei para todos os professores que eu convidei, só não precisa chegar e falar assim, não, isso aqui tem problemas, como nós podemos melhorar? Então, todos os professores, sem exceção, vieram com essa, e aí todo mundo se desarmou. Não, realmente o pessoal está querendo contribuir, está querendo pensar como. Então, podemos fazer esse movimento e podemos também pensar nessa proposta para descolonizar a Universidade Estadual da Paraíba a partir de uma disciplina. Que não apenas na filosofia, de repente aqui na central de aulas, pode começar com o piloto e depois a gente pode expandir, né, para todos os outros cursos. Aí realmente já não é mais conselho, aí é uma questão, obviamente, por conta da autonomia da nossa comunidade, e aí fala um pouco o professor da gente, pautar esses temas dentro do nosso conselho universitário, do nosso conselho e assim por diante. Retomando, então, e aprofundando essa questão, com base na lei que estabelece a presença, né, do ensino afro-brasileiro e também indígena, então a lei está posta. Como é que aparece, por exemplo, nos currículos de formação de professores? Ou é uma disciplina letiva, portanto ela não será dada, exceto se provocada, né? Ou então não aparece de forma transversal, ou seja, ela não acontece. Então, a lei, na verdade, ela não está sendo cumprida. Uma das formas de fazer isso é estabelecer o devido cumprimento pela lei e assim tornar... Porque se é uma realidade nas licenciaturas, nós temos aí o SEDUC, que aí pode ser exatamente esse piloto que vai, né, repercutindo em outros cursos, em outras temáticas que vão... A gente tem aqui, por meio do nosso grupo de pesquisa, né, eu tenho conversado com a professora Gilmar no sentido de apresentar como disciplina eletiva para ser votada os próximos de filosofia africana. Então você já traz, com base não só na lei, mas algo que vai trazer discussão. E aí, como a gente tem essa facilidade para discussão, a gente inseri-la e ofertá-la e passar isso, como a UFCG fez. Só que lá não é eletiva, lá ela é
é obrigatória. E acho que são passos que a gente vai trilhando e aí ocupando determinados espaços e aí fazendo eventos como esse, trazendo, dando visibilidade a pensamentos outros e ocupando determinados espaços. Acho que por aí é o processo que a gente precisa fazer. É só um questionamento rápido. Falou em currículo da universidade, certo? O senhor falou em chamar professores da universidade para debater essa nova proposta de currículo. Eu estou pensando no ensino médio, que é o falo de filosofia, o professor de filosofia lá. Eu não vi ser falado em chamar os professores dos colégios cidadãos, do ensino básico, criar esse currículo, para debater esse currículo. Por que eu pergunto isso? O senhor citou aí, no Colégio Cidadão, a questão social. Eu acho que é um projeto de vida, não é isso? O que acontece? Para quem vai para o estágio, para quem já participou do estágio no Colégio Cidadão, sabe que a ideia é boa, a proposta é boa. Mas que, na prática, lá dentro, existem muitas coisas que atrapalham, entendeu? Esse currículo montado externamente, porque quando chega lá dentro, a relação com os alunos, a própria forma, a própria estruturação do colégio, muitas vezes, não proporciona que seja bem aproveitado. Então, por isso que eu acho assim, muitas vezes se fala também muito de criar uma proposta de um novo currículo. Às vezes a ideia é maravilhosa. Ela realmente, sendo praticada, posta em prática, ela pode funcionar. Mas muitas vezes não se fala de debater com os professores que estão no dia a dia. Muitas vezes não se fala de saber se os professores, como aquilo ali deve ser estruturado, para que tenha funcionalidade mesmo, para que funcione, seja praticado, e não apenas colocar, sei lá, criar algo, colocar no ensino médio, e o professor muitas vezes é apenas mais um trabalho, apenas mais um monte de obrigações que se juntam a outras, e não se torna efetivo. Entendeu? Eu fico, nesse caso aí, essa proposta dialoga com esses profissionais que estão dentro da sala de aula para saber se esses currículos da forma como são pensados, essas propostas, elas podem ser implementadas assim, de forma proveitosa, ou se eles têm como propostas para aplicar de forma mais concreta dentro do ensino e não apenas teorizar na instituição, na instituição máxima, que seria a universidade, pensar de forma institucional pelos simplesmente chegar aqui, façam isso, vai ser assim agora e assim. Deixa eu então defender também a Secretaria de Educação, que realmente, na época do professor Alessio, e que isso continua hoje, quem está fazendo os currículos são os professores do ensino médio. Isso é interessantíssimo. Os redatores, eles são professores da sala de aula. Então, são eles que conhecem realmente essas realidades que vocês estão contando. Isso eu acho interessantíssimo. Eu acho que faltou, quando a gente fez o ensino infantil fundamental, foi justamente o aporte da universidade, porque também é preciso dialogar. Porque às vezes você tem a realidade concreta, que é cheia de intempéries, de obstáculos, mas você também precisa, e você depende de uma conceitualização, de uma teorização, senão também você não vai para lugar nenhum. Então é esse marco dialógico que eu tentei impulsionar agora no ensino médio. Mas o que você também menciona é algo que extrapola e você vai observando também algumas deficiências do sistema estadual, como você está dizendo. Então não adianta você fazer um currículo, o Valdir também já mencionou isso, perfeito, lindo, maravilhoso, se você não tem formação de professores para ele dar esse currículo. Então, isso também a gente tem que pensar em etapas, na construção de um currículo e na construção da valorização do professor, da formação permanente, etc. Mas eu não queria perder a ideia, o desafio que eu vou lançar aqui para vocês, né, que é o seguinte: apresentem a nós, ao Conselho Estadual, Secretaria de Educação, para essa nova BNCC, não é nenhuma disciplina, é um componente curricular baseado na lei
de história africana, afro-brasileira e indígena. Vamos pensar já uma proposta concreta de componente curricular. E o interessante da BNCC é porque o componente curricular ele não é só uma disciplina. Se você fizer uma visita à universidade, isso pode ser incorporado enquanto carga horária agora no BNCC. Então você pode ter uma disciplina, inclusive, na verdade, ministrada aqui no UFB, e que seja computada para o ensino médio, essa carga horária. Você pode ter desse componente curricular uma visita a um determinado quilombo. Você pode ir a Lagoa Grande, a Caína dos Quilombos, João Pessoa, ao Quilombo Novo Ipiranga, enfim. Você pode pensar como uma escola, um componente curricular que também possa fazer visitas. Porque o interessante da BNCC é isso. Você tem que sair da sala de aula. O currículo não é só sala de aula. O currículo é sala de aula, é experiência de vida, é visitação, é aprendizado com o outro e assim por diante. Então está aí uma possibilidade, e eu concordo contigo, Paulo, eu já fiz esse pedido expresso à Secretaria, à Gerência de Diversidade. Nós temos a Secretaria da Educação, do relatório que dá conta dessa lei, que não é apenas uma lei nacional, mas é também uma resolução do Conselho Estadual de Educação, sobre a obrigatoriedade do ensino de história africana, afro-brasileira e ameríndia, indígena, no território paraibano. Nós precisamos. Agora, também precisamos aí entender que o Poder Executivo tem muitas limitações, em particular, e aí eu vou encerrar, com o monitoramento e avaliação de políticas. Às vezes ele consegue executar, mas ele não consegue monitorar e avaliar. Não é um problema é um problema da América Latina, por conta de várias circunstâncias. Então, nós precisamos também ser mais parceiros. Que os nossos programas de PIBIC, de dissertação, etc., ajudem o Poder Executivo a fazer esse diagnóstico. Está sendo cumprido ou não está? Como podemos melhorar? Então, essas pontes eu também estou conseguindo estabelecer em alguns cenários da educação, e também quero convidar vocês a participar dessa possibilidade de interação. Ou seja, tem relatório? Não tem relatório? Vamos fazer um PIBIC, então, Secretaria de Educação com o Departamento de Filosofia, para a gente, então, fazer esse relatório e criar um grupo de trabalho, universidade e secretaria. Eu acho que por aí a gente também vai avançando. Está sinalizado o campo da luta, né? E as tratativas que a gente vai ter aí pela frente em função das demandas, né? O evento traz a discussão aberta e, como disse no início, os desdobramentos que são sempre importantes, que são os passos seguintes para não encerrar o evento. Bom, fica por isso mesmo e, né, vamos para casa. Não, as lutas, elas se desdobram agora em outras frentes e a gente precisa ficar atento, não só monitorando, mas também propondo as ações. E quero, por conta também dos andamentos, a hora também anda, né? E por conta disso, agradecer enormemente e a sua valiosa contribuição para o debate e que a gente, por conta dessa aproximação, vai estreitando laços e também somando nas lutas de como esses processos se encaminham e ficamos à disposição. Se precisar de mais gente nas batalhas, é só bate lá o tambor que a gente corre, tá? Muito obrigado, então, Carlos. Obrigado a todos pela participação e até breve nas próximas lutas. Tá? Muito obrigado. Vamos fazer uma fotozinha? Foto é importante.